traseira, design clássico, produzido por quase meio século e com a partida dada à esquerda do volante. A gente poderia estar falando do Porsche 911, mas é claro que a gente está falando de muito mais do que isso. A gente está falando do grande Lada Laika, um dos primeiros carros a chegar aqui no Brasil, quando foram reabertas as importações de veículos, que aconteceu em 9 de maio de 1990. E ele contrastava enormemente com outros carros que chegaram ao mesmo tempo aqui no nosso mercado, como por exemplo a Alfa Romeo 64, todos aqueles modelos de BMW importados pela Regina, por exemplo, Mercedes-Benz SL600, enfim. E ele não veio sozinho da Rússia, né? Ele veio com outros dois irmãos aí de passaporte, né? O Jeepinho Niva e o sedã um pouquinho mais esportivo, aí o Samara. Lada Laika, na verdade, era o nome de passaporte brasileiro e argentino, vamos dizer assim, né? O nome para esses mercados, mas na verdade esse aqui é o VAZ 21105, como ele é conhecido no seu país de origem, a Rússia, e na verdade ele não tinha só exatamente um visual retrô. Na verdade, quando ele chegou aqui no Brasil, ele já carregava mais de 24 anos de produção nas costas. Esse carro aqui, na verdade, é um Fiat 124 produzido sob licença desde 1966. E se aqui no Brasil ele viveu só por 5 anos, na verdade na Rússia a produção foi até 2012, ou seja, um total de 46 anos de produção com literalmente a mesma base. Claro, pequenas evoluções mecânicas, estéticas, mas o carro é essencialmente o mesmo, o que significa que na prática esse carro aqui teve o mesmo papel que o Fusca teve, só que lá na Rússia. Sendo o Laika uma espécie de Fiat 124 do alfabeto cirílico, significa também que tem aí um potencial aí para entusiastas por trás dessa carinha aqui de carro do povo, né? Então é por isso que você procurar no YouTube, você sempre vai encontrar algum projeto, algum carro desse aqui participando de eventos com provas de subida de montanha, rallies e afins. E claro, quem não lembra aí do Top Gear, quando eles mandaram um Laika para Lotus preparar um dos melhores episódios deles, né? E aqui no Brasil a gente não está tão longe assim, tem alguns projetos bem interessantes parecendo, como exatamente esse carro aqui, que é o Laika do Travis, que tem apelido de banda, mas na verdade é Trevisan, né? Tudo bom? Beleza, mestre? Cara, a primeira pergunta, porque acho que é a que não quer calar, né? Por que um Lada? Como é que começou isso? Então, na verdade ele cruzou meu caminho, né? Foi meio isso, assim. Então, perto de casa, assim, entre na Rússia brasileira, casa, o carro escolhe você. É, tipo isso, é. Foi mais ou menos isso. Então, no caminho de casa, né? Trabalho casa, ele tava jogado, assim, numa oficina, assim, né? Você vê que o cara tinha oficina de frente, ele ficava parado lá. E eu olhava aquele carro, achava ele bem interessante, né? Até porque ele já tinha essa cor, esse cinza geladeira, assim. E que isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque a primeira vez que eu vi esse carro, eu nem lembrava que existia essa cor original de catálogo. E ela tá meio em moda agora, né? Com esses Nardo Grey da vida e tudo mais. É muito engraçado. Então, gente, isso aqui de fato é a cor original do carro, tá? E você vê, os russos já sabiam que muito antes. Já estavam à frente, né? Tem até aquele meme, não sei se você já viu, que é ele e a BMW, né? Que aí mostra a evolução da BMW. Sim. E a evolução do Lada, que é tipo tudo igual. Eles falam que o Lada já nasceu evoluído. Já nasceu pronto. Já tá pronto já de cara. Assim. E aí você via esse carro parado na rua, ele evocando sua curiosidade, mas até aí entre o acho interessante e quero ter... tinha uma distância, né? Tá. Aí eu fui lá falar com o dono e tal. Falei, e aí, né? Quer vender esse carro, pá. Aí na época ele tinha falado um valor acima, assim, falava uns 2, 3 mil reais, e eu fui e falei, pô, vou consultar um funileiro que faz os carros, né? Eu tinha feito carros antigos antes. Falei, vamos ver quanto é que sai a brincadeira aí, né? Aí eu trouxe o cara, ele olhou o carro e falou, olha, meu, você vai gastar aí uns 5, 6 mil. Aí conta básica, fez 5, 3 aqui, pá. Falei, pô, com esse dinheiro eu compro uns 3 Ladas já bom, né? Porque ele tava bem... Ele tava com bastante podre, mas estava muito aparente, né? Você viu que não era um carro restaurado. Mexido várias vezes, né? O que você via é realmente o estado dele, não tinha nada maquiado. Então você falava, bom, o que tá aqui é o que tá aqui pelo menos, né? Não vai ter surpresa e tal. Mas eu falei, bom, não dá, né? É muita grana, né? E saí. Aí passou 1 ano e meio, mais ou menos, o carro no mesmo lugar, mas no mesmo lugar, assim. O Google Street View tá lá, o carro lá. Eu falei, porra, passar de novo lá. Tá. Aí eu passei de novo lá, aí eu nem falei que eu ia, assim, né? Na hora que eu cheguei, o cara já olhou pra mim e falou, me dá 1.000, vai, me dá 1.000 pra você... Aí eu fiquei pensando, assim, eu nem pensei... Fazendo conta. Ou só digerindo o que ele acabou de falar. Exato, tipo, 1.000. Aí ele falou, não, dá 800, me dá 800 e pode levar. Eu falei, 800 eu vou levar, é meu.
Aí eu comprei por 800 e cheguei pra minha família com isso aí. Eles ficaram chocados, logicamente, né? Falaram, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? E tá aí. Aí eu comecei a fazer, cara. Agora, quando você viu nesse período todo que você via o carro e tudo mais, você já pensou que já tinha isso na cabeça de fazer um carro meio de track day de pista? Eu simplesmente queria ter aquele carro e depois vou ver o que eu vou fazer com ele. Não. A ideia era ter um carro que eu usava pra usar no dia, tranquilo. E aí, se eu quisesse pegar um track, pegava. Mas a ideia era pra track já. Já era uma... Só que no fim das contas acabou indo bem mais pro lado do track do que do... Exatamente. Do uso. Então vamos entender. Começa pelo... Abre o capô pra gente aí, porque tem coisas interessantes aí pra gente ver. Duas Weber 40, cara. E aí? Como é que você chegou aí nessa receita, cara? Beleza, comprou o carro, beleza, vou fazer um carro de track. Cara, é um Lada, beleza? Base feita de 24, mas... E aí, como é que você foi juntando as peças, a receita? Como é que você foi chegando nesse... Então, e o Lada, eu falei, bom, deixa eu pegar muita referência mesmo. Dar uma boa estudada antes de fazer antes de apertar um primeiro clique de compra. Definir bem o que era. Né? E eu vi que lá na Europa eles usam essa configuração, né? Duas 40 deitadas no motor Lada. Tem umas outras versões que eles usam outros motores e tal, mas eu queria montar com o Lada mesmo. Sim. Falei, bom, deixa eu montar estilo Rússia mesmo, né? Estilo Rússia não, né? Europa ali em geral, né? Então eu queria isso, eu não queria um carro veloz, mais super esperto, performance. mais... Eu queria sentir que eu realmente tivesse um carro daquela cultura, né? Muito mais cultural do que como eles fazem, né? Fazendo negócio como os caras fazem. Exatamente. Né? E aí, bom, você tem que fabricar aí o coletor, né? E quem que fabricou esse? Então o coletor aí a Belkip fez sob medida também. E é tudo muito louco, né? Porque é feito dominó, né? Se você não tem uma pecinha, nada funciona, né? Então, cara, até você acertar todas as pecinhas, encaixarem perfeitamente, você joga muita coisa fora, você pega muita coisa errada, você fala, puta, vou ter que fazer de novo e tal. Então tem que ter uma paciência, assim, né? Muita peça russa mesmo, né? Então trazer peça de lá, que é algo bem... Sim, a gente tava falando do comando, né? Que a gente não conseguia nem pronunciar o caso do nome do fabricante do comando, que aliás, é lógico, você tem duas Weber 40, você precisa de um comando para demandar essa mistura, né? O comando foi mais caro que o carro, né? Então, o para-brisa foi mais caro que o carro. Eu acho que não é uma referência de comparação muito justa, né? Mas foi muito acerto e erro e conhecer, o mais legal é que você conhece uma galera muito legal, né? Então o Finotti me ajudou bastante ali. Ele que foi responsável pela construção do carro do Flávio Gomes? Ou tem é verdade, a memória não tá tão ruim assim. Não. Pô, que legal, e o cara já tinha, então já conhecia minimamente ali a encrenca, né? Ia lá, viu o carro e tal, e aí eu tentei colocar um radiador, não deu certo, e fala, o que eu faço aqui? Aí o Nenê fala, mano, eu uso esse aqui, ó. Pô, ele me ajudou muito, assim, foi bem... Foi bem nada legal, como ter alguém que já pisou num campo minado antes, né, cara? Nunca é de primeira, mas já ali corta fora metade das cagadas que você ia fazer se ninguém tivesse feito antes, né? Sim. E aí tive ajuda do Antônio, que é um senhorzinho que trabalhava na Lada, então ele me ajudou muito. Legal. Então foi um cara que me ajudou muito, assim, também. E ele mexe com um Lada original, né? Difícil ter um cara que vai lá com um Lada com 240. Meu Deus, esse chegou lá com esse carro e... ele não queria mexer. Fala, Thiago, meu Deus do céu, você vê com esses negócios aqui, não sei o quê. Quando viu, eu tava tomando café na casa dele, assim, sabe? Tipo, sim. Era muito... Eu acho que não tem como não simpatizar com um projeto desse, né? Talvez tivesse tido uma primeira reação, porque obviamente é coisa fora do habitual para ele, né? Sim. Mas ele de repente, pegou um carinho assim, legal. E quando eu terminei o motor, montei tudo, que eu dei a partida, o carro ligando, funcionando direito, falei, legal, né? Ele me apresentou o Della Barba, que é outra pessoa tradicional no meio do automobilismo, Campeonato Paulista, né, e tudo mais, antigos. Dos antigos, exato. Ele falou, leva lá que ele vai te ajudar, né? Ele tem a manha disso daí e tal. Inclusive ele tinha passado um dia na oficina e falou, não, leva lá que eu regulo. E eu falei, bom, agora tá certo, agora eu vou levar lá e vai regular, tá tudo certo. Que esse carro foi pra ele falou, Thiago, isso aqui tá tudo errado, você tá fazendo tudo errado, não sei o quê. Eu falava, de novo, não.
E, meu, fui várias vezes, assim. No freio você mexeu alguma coisa? Freio eu fiz. Tá. Então, muitos conselhos, logicamente, porque por mais que eu tenha feito outros carros, eu nunca fiz carro para performance, corrida, nada Sim. disso. Então é muito diferente você fazer um carro original, pegar uma peça e colocar no lugar e você fazer algo que é totalmente... Específico, né? É uma gambiarra bem feita, né? Vamos dizer assim. Então, freio, usei Power Brake, né? Então já tá com freio já mais legal aí na frente e atrás original, né? Tá. Não mexi nada atrás. O carro também não é pesado, né? E a potência, você chegou a ferir ele, mais ou menos, tem uma estimativa aí? Ele tá dando cerca de 95 cavalos de roda, com 115 mais ou menos de motor. Não é nada absurdo assim, né? Mas é muito divertido, assim. Sim. É engraçado, você tá no track, você pisa no freio, a traseira vem pra frente, porque é muito freio pra pouco motor. Ai, caramba. Mas é legal, a tocada fica bem viva no carro. Muito legal. É fora de série, assim. Eu já fiz track com Mini e por mais que tenha muito mais potência... Isso é orgânico, outra pegada, né? Até a vibração, né, que você sente no barulhinho da Weber. Meu, sim. o que teve de gente falando, você tem que colocar um injetado, aí que você vai vir muito mais performance, você não vai precisar ficar regulando. Você perde a experiência, cara, né, do negócio. Um pouquinho sobre o interior. Aliás, na introdução do vídeo eu falei sobre partilha esquerda, esquece isso aí porque já mudou tudo aqui, né? Agora, me conta a história desse interior, muita coisa rolando aqui. Então, na verdade, como eu disse, sempre com referência, né? Eu fui para Interlagos, nos tracks e tudo mais, eu sempre vi corrida por lá, entrando nos boxes, né? Dando uma olhada no que a galera tem feito. E eu vi que eles usavam um painel de acrílico, né? E tem uma galera que faz esses painéis. Eu falei, pô, eu entendo de design, né? Eu trabalho com isso. Eu falei, bom, vou eu mesmo tentar projetar e tal, né? Então eu peguei isso daí. Minha namorada também mexe com design. A gente falou, vamos pegar um papelão. Pô, que bacana. A gente desenhou, sabe? Foi meio loucura, vetorizamos ali, mandamos pro Igor da Movitech, que é um cara que mexe com impressão 3D. E ele tem algumas máquinas industriais lá e a gente mandou cortar, né? Sim. Aí cortamos, usamos um painel bem simples, né? Bem corrida mesmo, que eu já falei, é track day mesmo, vamos tira essa tapeçaria, roquejo, faz tudo aí. Então comecei a fazer, assim, tem muita coisa que eu pus a mão na massa mesmo, né? Modelei, imprimi em 3D, corte, fura, enfim, né? O Santo Antônio também, conheci lá o Thiago, né? O Rogério e Dudu lá. Então eles que fizeram a parte de roquejo dele, foi um pessoal muito legal. E parece um anexo J mesmo, né? Ele é um Santo Antônio de competição mesmo. De competição, né? Legal. Homologado, né? E acho que isso é uma das coisas mais legais, né? Você conhece uma galera, então você vai conhecendo o pessoal, isso é muito legal. Sim. É a parte mais legal da coisa, né? E já que a gente tá falando de experiência, me fala aí, cara, como é que foi
essa experiência de andar com esse carro a primeira vez na pista, acho que curiosidade de muita gente, né? Não é todo mundo que tem um Lada Laika pra andar Cara, na pista, né? foi fantástico, né? Primeiro que eu cheguei lá e eu lembro que eu parei o carro atrás de uma Corvette das novas, assim. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E aí, na hora que eu parei o Lada lá, abri o capô e tal, né, pra galera ver, juntou uma galera, assim, no lado, assim. Eu falei, tem uma Corvette do lado, sabe? O que vocês estão fazendo aqui, assim? Então começou ali já, a experiência ali pra mim já falou, tipo, pô, acho que eu não vou ser tão não visto, né? Sim. E aí na hora que eu pus na pista, logicamente eu falei, bom, eu vou sair daqui no guincho, tanto é que eu fui de guincho, porque eu falei, se montar tudo isso, parafuso por parafuso, uma coisinha não dar errado, não cair, não quebrar, não pegar fogo, Tá tem louco. uma coisa errada, Tem uma coisa errada. Pô, cara, eu andei o trek inteiro, tive que parar ele uma hora ali para fazer alguns ajustes ali no coxim, que eu já arrumei agora, no coxim da Weber, né? Ela tem que ter uma vibração dela, ela tem que ter um coxinho ali para funcionar direito. Aprendi também Na prática, né? E aí, mas ele rodou inteiro, foi o trek inteiro, então mas um dos momentos mais gratificantes foi terminar o trek e falar, Difícil isso, aliás, isso é muito raro. quebrou. Um carro, ainda mais um carro num território novo e fazer o shakedown, vamos dizer assim, na prática, no track day e não parar, né? Geralmente a primeira andada sempre para por algum motivo, né? Mas o projeto nunca está finalizado, né? Não. O que falta aí para você aí nas próximas evoluções aí do projeto? Para começar, falta o vidro dianteiro, né? Que não tem. Isso é um detalhe que eu espero que não atrapalhe muito a captação do áudio. Se para o motor vai ser ótimo essa temperatura que está passando agora, eu acho que para você a on-board não vai ser tão gostoso. Não, mas você vê que as 40 deixa bem quentinho lá dentro. Então tá limpo. A temperatura vai ser excelente lá dentro, sim. Tá, instalar os vidros, check. Falta. Eu preciso colocar filtro ainda de gasolina antes da bomba elétrica, né? O RPM dele tá mais ou menos ali, não tá funcionando muito bem ainda. Acho que dá para marcar melhor. Eu precisava dar uma geral ainda nas molas dele, que tá. Ele tem suspensão já para pista, Sim. mas a mola dele eu acho que dá pra ficar melhor, né? Acho que dá pra colocar umas molas preparadas ali mais legais, assim, né? Até fazer a propaganda do amigo nosso aí, Ricardo37, que faz as motos, vários projetos track day, pessoal de estoque usa aí. Antes da gravação eu recomendei pro Ricardo me patrocina. Com certeza muda bem o carro. E, aliás, o carro já está muito bem calçado aí com o jogo de Neova, né? Então isso demanda mais da suspensão, né? Mas eu vou te falar que acho que mais tem que evoluir aí é eu mesmo. Eu acho que antes de eu pedir mais do carro, eu acho que eu tenho que evoluir mais ainda na pista. Certíssimo. Você se aproximar mais do nível do carro, né? Ainda mais carro antigo que tem uma coisa muito específica, né, de tocada, né? É demais isso. Pegar aquele volante vibrando. Caraca, onde vai esse volante, né? Puta que demais. Talvez um velocímetro, acho que seria uma boa também. Não precisa não. Só os RPM já te resolve. Já resolve, né? Travis, a gente se vê na pista então. Parabéns pelo projeto. Valeu, cara. Muito legal, muito legal. Prazer é o meu.